E a justiça condenou o Cruzeiro ao pagamento de 330 milhões de reais aos investidores que colocaram o zagueiro Dedé na toca da raposa. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história que eu contei com exclusividade pela manhã. Bora falar também sobre o futuro de Davi Luiz. O que tem de verdade nessa história? Ele tá enrolando o Flamengo? Rubro Negro já fez proposta? Vou te trazer detalhes importantes. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, que registrou prejuízo no mês de junho. Como é que andam as contas do Verdão em 2021? Tem ainda novidades sobre os irmãos Romero, que têm sido oferecidos para clubes brasileiros. Você lembra do lateral direito Rafael? Aquele que surgiu no Fluminense e jogou no Manchester United? Está voltando ao Brasil. Acho que você vai se surpreender com o clube que ele escolheu. Tem ainda informações sobre o protesto violento de torcedores do Grêmio e Abel Braga demitido na Suíça. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito, a gente está com 1 milhão e quase 70 mil inscritos no canal do Nicola. É bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho e junte-se a essa galera. Também queria pedir para você deixar um like para curtir esse vídeo, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Antes de passar as informações, só um lembrete importante. Esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite para você todo tipo de aposta dentro de um mesmo jogo. São inúmeras as possibilidades, aumentando assim as suas chances de ganhar. Queria sugerir 2 jogos. Temos Série B na noite dessa quarta-feira, a partir das 7 da noite, Confiança e CRB um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30, Londrina e Curitiba. Que tal apostar no CRB e no Curitiba, que são visitantes e tem boa chance de ganhar? Bom, só para antes de mudar de assunto, lembrar que se você usar o cupom do Nicola, cupom Nicola garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o apostador iniciante lá na 1xBet, que perder as primeiras apostas, tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre os irmãos Romero. Oscar e Ángel Romero rescindiram na semana passada seu contrato com o São Lourenço e dessa maneira podem ser contratados por quaisquer clubes brasileiros, mesmo com o fechamento da janela de inscrições para atletas vindos do exterior. É que a janela não impede que jogadores que estão livres no mercado antes do fechamento da nossa janela sejam contratados. Então eles estão liberados. E o Regis Marques, que é empresário do Oscar e do Ángel em território brasileiro, tem conversado com alguns clubes. Entre esses clubes, o Corinthians e o Grêmio. Até agora nenhum clube demonstrou muita capacidade financeira, o que está pegando a falta de dinheiro. Isso porque o Oscar e o Ángel querem continuar jogando juntos como acontecia no São Lourenço. Salário não é barato, algo na casa de 600, 700 mil reais para cada um. Se você multiplicar por 2, a gente pode chegar a uma conta de até 1 milhão e 400 mil reais por mês. 2 jogadores bastante aguerridos, um com mais técnica e qualidade, o outro com muita força e voluntariedade. Caras têm sido inclusive convocados para a seleção do seu país. Antes de mudar de assunto, só queria saber se você acha que eles caberiam no seu time. O Oscar e o Ángel já foram especulados, por exemplo, no Grêmio, no Corinthians, no São Paulo e até no Palmeiras. Seria curioso ver o Ángel Romero, que já fez história no Corinthians, defendendo justamente o grande rival. Bora falar agora sobre Abel Braga, demitido nessa quarta-feira do Lugano. Ele acabou de chegar no clube suíço, mas esse time foi comprado por uma família de investidores que também é dona do Chicago Fire, time da Major League Soccer. E os investidores tomaram como primeira decisão mudar radicalmente tudo. Demitiram o Abel Braga e já comunicaram ao Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo, estava por empréstimo no Lugano, que ele está fora dos planos. O Hugo segue treinando com o time, aguardando uma nova definição, se ele vai ser devolvido para o Flamengo ou qual será a outra solução encontrada. Abel, que já havia sido especulado em alguns clubes brasileiros. Acho que não vai ficar muito tempo desempregado. Na primeira oportunidade por aqui é capaz de pintar uma proposta para ele. Você gosta do Abel? Também usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre a quarta-feira preocupante no Grêmio. Nessa quarta houve a reapresentação dos atletas depois de um período de folga. E algumas centenas de torcedores do Grêmio se mobilizaram para ir recepcionar os jogadores. Mas essa recepção acabou fugindo do controle, foram muitos xingamentos, pedras e rojões atirados contra o ônibus que levava a delegação. Os protestos foram direcionados ao presidente Romildo Bolzan, ao vice-presidente de futebol Marcos Herman e a jogadores. Um dos principais alvos foi o Ferreira, chamado de mercenário pelos torcedores.
É importante contar que o Grêmio é só o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, ou seja, o antepenúltimo, tá na zona de rebaixamento e tem uma campanha horrorosa, de 16 pontos em 17 jogos, uma média de menos 1 ponto por jogo. Nas últimas 5 partidas, 2 vitórias e 3 derrotas, time ainda na zona de rebaixamento, tentando melhorar sua situação e o clima ficou extremamente quente. Quero contar agora sobre o Palmeiras, que votou nessa terça-feira, dentro do COF, que é o Conselho de Orientação Fiscal, o balanço referente ao mês de junho. Sempre com algum atraso, os membros do COF se reúnem e discutem se o balanço é ou não aprovado. Mesmo com um prejuízo de R$ 6.670.000, o COF aprovou por maioria. Foram 14 votos a favor, 1 contra e uma abstenção. Foi a primeira vez em 2021 que o Palmeiras registrou déficit em um mês. Até então, todos os meses eram no positivo, no azul. Por que houve um negativo? Por que houve um prejuízo no mês de junho? De acordo com as explicações do departamento financeiro que estavam presentes nessa reunião, a variação cambial de contas a pagar em moeda estrangeira foi decisiva. O que eles quiseram dizer com isso? O Palmeiras tem algumas dívidas, algumas questões para serem pagas em moeda estrangeira. E a moeda estrangeira, no mês de junho, alcançou níveis bem altos. E aí houve uma defasagem em relação à arrecadação. Você paga em euro e gasta e recebe em real. E diante disso, o Palmeiras registrou um prejuízo de quase 7 milhões de reais. Mas o torcedor do Palmeiras não precisa ficar preocupado. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, há um superávit de 60 milhões e 700 mil reais. Quase 61 milhões de reais no azul, mesmo levando em consideração esse prejuízo próximo de 7 milhões de reais no mês de junho. A situação é confortável, daria até para o Palmeiras ter buscado algum reforço na última janela de transferências, o sonhado centroavante, mas Maurício Gagliotti e Anderson Barros parecem muito obcecados em cumprir o que está planejado na parte financeira e reforços, especialmente esse centroavante, dificilmente vai ser contratado. Quero contar agora sobre o lateral direito, o Rafael, que surgiu muito bem no Fluminense, foi vendido para o Manchester United ao lado do irmão, esteve também no Lyon da França e jogava recentemente no Istambul Basaksehir da Turquia. O contrato dele foi rescindido, está livre no mercado, teve algumas propostas de times da primeira divisão do futebol brasileiro, mas seu destino parece ser o Botafogo, mesmo para jogar a Série B e com condições financeiras inferiores a propostas que ele teve da Série A. Não teve nenhuma proposta de time que briga pelo título na Série A, é importante dizer isso. As ofertas que apareceram para ele eram de times na metade da tabela ou brigando contra o rebaixamento. O Rafael nunca escondeu a sua torcida pelo Botafogo e um dos sonhos da vida dele como atleta era defender o clube do coração. Até por isso, essas conversas com o Botafogo avançaram e o lateral é esperado até o fim dessa semana, de acordo com o Lance, lá em General Severiano, para tratar dos últimos detalhes. Quanto tempo de contrato, valor de multa, salários, alguns ajustes precisam ser feitos. Esses ajustes devem ser feitos a partir da chegada do Rafael e dessa discussão em loco. É importante lembrar que o Botafogo já tem 2 laterais para a posição, o Daniel Borges e o Jonathan, nem é uma posição das mais carentes no time do Anderson Moreira, mas diante da possibilidade de trazer um atleta com carreira no exterior, com muito destaque, nunca conseguiu ser aquilo que se imaginava, mas é um cara que jogou no United, jogou no Lyon e também no Istambul Basaksehir, pode ajudar com sua experiência no Botafogo e tudo se encaminha para um acordo, tá bom? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Foi condenado nessa quarta-feira ao pagamento de 330 milhões de reais ao Grupo DIS e a outros investidores que ajudaram o Cruzeiro na compra do Dedé. Bora explicar direitinho essa história que eu contei em primeira mão, primeiro no meu Twitter e depois no meu blog no Yahoo. Em 2013, com a ajuda de investidores do Grupo DIS e de outros empresários, o Cruzeiro conseguiu a contratação do Dedé. O Cruzeiro não colocou nenhum centavo nessa compra e os investidores depositaram 18 milhões de reais nas contas do Vasco para garantir que o Dedé fosse transferido do Vasco para o Cruzeiro. Ficou combinado em contrato que se o Cruzeiro não vendesse o Dedé e o perdesse de graça, haveria uma multa de 330 milhões de reais. Vocês vão se lembrar de todas as dificuldades financeiras do Cruzeiro, da falta de pagamentos e da ida do Dedé à justiça contra o Cruzeiro, e foi dessa maneira que ele deixou o clube, sem render qualquer centavo ao Cruzeiro, muito menos aos investidores. Os caras ficaram bravos, revoltados, gastaram 18 milhões de reais para comprar o Dedé, não tiveram nenhum reembolso e foram à justiça cobrando o que estava previsto em contrato. 330 milhões de reais de multa a ser paga pelo Cruzeiro pela perda do jogador.
nessa quarta-feira, a 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte aceitou o pedido de 330 milhões de reais, condenou o Cruzeiro e deu um prazo de apenas 15 dias para o pagamento. É óbvio que o Cruzeiro vai tentar embargar essa decisão, vai buscar uma liminar, vai tentar gerar o máximo de dificuldade possível. A ideia é prorrogar uma decisão definitiva para evitar um pagamento ou uma multa, para evitar o pagamento desse valor absurdo que o Cruzeiro certamente não tem dinheiro. O que representam 330 milhões de reais dentro da receita do Cruzeiro? O Cruzeiro hoje arrecada por temporada entre 150 e 200 milhões de reais. Esses 330 milhões equivaleriam a quase 2 anos inteiros de receitas do Cruzeiro. É algo que pode certamente quebrar o clube. Conversei com um advogado do grupo DIS, dos investidores, o André Lopes, e ele falou que não tem muito para onde o Cruzeiro recorrer. Ele vai tentar ganhar, o Cruzeiro vai tentar ganhar tempo, vai tentar postergar essa decisão, mas é algo que está previsto em contrato. E para piorar a situação, além desses 330 milhões de reais, o Cruzeiro ainda vai ter de pagar 16 milhões e 600 mil reais para o Dedé. São acordos e processos diferentes. O Dedé havia ido à justiça para cobrar os salários atrasados. A pedida do Dedé era de 35 milhões de reais. E no dia 1º de julho houve um acordo entre o Cruzeiro e o Dedé para o pagamento de 16 milhões e 600 mil. Esses pagamentos começam a partir de janeiro do ano que vem e serão pagos em 60 parcelas. Será que os investidores topariam receber menos do que os 330 milhões? Certamente. Mas quanto menos? Como é que o Cruzeiro vai arranjar mais dinheiro? Enfim, não queria estar na pele de Sérgio Rodrigues e companhia. O que fizeram com o Cruzeiro nas antigas administrações foi saquear o clube. Muita pena desse time que é gigante. Para fechar o vídeo, bora te falar toda a verdade sobre Davi Luiz. Será que o Davi está enrolando o Flamengo? Que história é essa de que o Flamengo não fez proposta ao Davi Luiz? Vou contar para vocês tudo que eu consegui apurar ouvindo todos os lados. Primeiro, anteontem, uma pessoa muito bem informada do Flamengo me ligou para contar que o Davi tinha em mãos uma proposta do Flamengo até dezembro de 2022, ou seja, com 1 ano e meio de duração. Salário de 850 mil reais por mês, luvas de 400 mil por mês, ou seja, um salário total de 1.250.000. E mais, ele ainda teria bônus caso fosse convocado para a seleção ou disputasse a próxima Copa do Mundo, marcada para novembro do ano que vem. Outro detalhezinho importante desse contrato que teria sido oferecido ao Davi Luiz, de acordo com uma fonte minha dentro do Flamengo. Não haveria multa caso pintassem propostas da Europa. Então, se, por exemplo, em janeiro do ano que vem ou em julho do ano que vem surgisse um clube grande interessado no Davi Luiz, o Flamengo era obrigado a liberá-lo. Toda essa era a discussão. Pois bem, o tempo foi passando e nada do Davi Luiz fechar com o Flamengo. Surgiram algumas notícias inverídicas, como, por exemplo, os interesses de Corinthians e Atlético Mineiro. Fui checar com os dois clubes, os dirigentes dos dois clubes asseguram que não tem nada e que isso poderia ser uma pressão dos empresários na tentativa de fazer o Flamengo aceitar as condições impostas pelo Davi Luiz. Nessa quarta-feira também surgiram na Europa informações de que o Olympique de Marselha, do Sampaoli, e o Benfica, do JJ, ainda estariam interessados na contratação do Davi Luiz. Aí você pode estar lembrando, Nicola, a janela fechou ontem, é verdade. Fechou, mas para atletas que estão livres no mercado, ainda existem pelo menos mais 2 dias até o fechamento das inscrições na Champions League. Por exemplo, para o Benfica. Se o Benfica em 2 dias não conseguir fechar com o Davi Luiz, não seria mais interessante contratá-lo porque não poderia registrá-lo na Champions League. Acho muito difícil que o Davi vá jogar no Benfica. O Benfica não... o JJ quer muito contar com o Davi Luiz, mas o Benfica parece entender que o Davi Luiz é muito caro. Houve até uma proposta feita pelo Benfica bem abaixo daquilo que o zagueiro imaginava. Sobre o Olympique de Marselha, temos de aguardar cenas dos próximos capítulos. Não consegui confirmar com os dirigentes do Olympique se essa proposta é de agora, porque o interesse do time francês, do Sampaoli, no Davi Luiz é de coisa de 10, 15 dias atrás. Eu não consigo confirmar se de fato existe uma proposta hoje. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Davi Luiz. E a pessoa me disse o seguinte, abre aspas, ainda não temos proposta financeira do Flamengo, fecha aspas. Eu perguntei, o que você quer dizer com isso? Ele contou que nas reuniões que existiram entre as partes, o Flamengo apresentou um projeto, demonstrou a vontade de fechar com o jogador, mas antes de efetuar o valor para tentar fechar um acordo, o Flamengo queria entender se o Davi Luiz ia ou não para a Europa. E essa resposta vai ser dada certamente nos próximos dias e no máximo 48 horas por causa dessa história da inscrição na Champions League.
Os clubes que teriam capacidade para contratar o Davi Luiz, times de ponta, não vão mais poder contar com o Davi Luiz depois de um prazo de 48 horas. Então o Flamengo quer aguardar esse período para, enfim, sentar com o Davi Luiz e não ter como concorrentes times gigantes do futebol europeu. O tempo conta a favor do Flamengo, porque vai ser muito mais fácil você negociar com o Davi Luiz se ele não tiver ofertas de fora. Aí você vai falar, Davi, eu tenho isso aqui para pagar. Se você quiser, você recebe, senão você fica 6 meses desempregado até a próxima janela de transferências. Tem muito torcedor do Flamengo bravo com o Davi Luiz, imaginando e compreendendo que o Davi tem deixado o Flamengo para a última opção. Não é o que os dirigentes do Flamengo e o que esse representante do Davi tem dito. Eles admitem conversas, eles admitem papo, mas asseguram que até agora essas cifras que eu contei agora há pouco, divulgadas por um dirigente do Flamengo, elas não existem. Enfim, aí você tire suas próprias conclusões. Eu acho meio estranho você se reunir 3 vezes com os representantes do atleta e não falar sobre valores, mas cada um pensa e tira as próprias conclusões. Essas foram todas as informações que eu consegui sobre Davi Luiz no Flamengo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo para responder as suas perguntas sobre futebol, mercado e o que mais você quiser saber. Fechado? Abraço, tchau, tchau.